Oi, galera! Aqui é Milena, designer 3D da Clo Brasil. E hoje eu vou abordar neste vídeo um assunto muito importante para a vestibilidade das peças, que é a gradação dos moldes. Nós vamos conhecer as principais ferramentas do Clo para a gradação e vamos também ver a funcionalidade de revisão de grade, que permite com que a gente avalie a vestibilidade de todos os tamanhos da grade sobre o corpo do avatar. Você não vai perder esse assunto, vamos lá? Para este tutorial, você precisa ter na tela uma peça de roupa que deseja aplicar a gradação. Precisamos definir qual será a grade de tamanhos que iremos aplicar a esta peça. Clique na seta direita dos itens do navegador para visualizar melhor os menus e selecione o ícone de molde graduado, logo ao lado direito do ícone de laço. Aqui vamos entrar no menu de gradação. Logo abaixo, irei trabalhar dentro do submenu de tamanho. Em seguida, clique no botão Adicionar, que irá gerar um grupo de grades. Para renomear, basta dar dois cliques no nome Size Group 1. Vou chamar este grupo de PP ao GG. Logo abaixo, possui um item de tamanho. Neste item, também dou dois cliques para renomear com o nome do primeiro tamanho da grade, neste caso, o tamanho PP. Ao clicar sobre este tamanho, é possível ver no editor de propriedades abaixo a opção Cor. Clicando sobre o quadrado de cor, você pode abrir a paleta de cores para escolher uma cor que irá identificar as linhas daquele tamanho específico. Ao lado do grupo de grade, vou clicar no ícone de mais para adicionar mais tamanhos ao grupo de grade. Um novo tamanho foi criado e vou dar dois cliques para renomeá-lo como tamanho P. Prossigo da mesma forma para adicionar em sequência os tamanhos M, G e GG. Com a ferramenta Transformar Peça da barra de ferramentas 2D, quando seleciono algum molde, não encontro nenhuma informação sobre gradação no editor de propriedades daquele molde. Isto é, porque ainda não atribuímos este grupo de grade que criamos aos moldes que temos na tela. Então, dando dois cliques sobre qualquer molde, vou selecionar toda a peça. Este é um novo recurso de seleção da versão 7.3. Agora, com todos os moldes selecionados, vou clicar no último ícone de seta ao lado da lata de lixo, para atribuir este grupo de tamanhos aos moldes selecionados. Agora sim, posso ver no editor de propriedades o grupo de grade ao qual estes moldes pertencem. Em seguida, vou trocar o tamanho que será meu tamanho base para o tamanho P, clicando sobre o quadradinho ao lado do tamanho. Agora, quando clico sobre qualquer molde com a ferramenta Transformar Peça, podemos ver dentro das informações do editor de propriedades o item Gradação, onde nos mostra o grupo de tamanho ao qual o molde pertence e o tamanho base. No canto inferior direito da janela, vamos clicar no ícone Janela 2D para trabalhar agora apenas com a janela 2D ampliada. Na barra de ferramentas 2D, temos um grupo de ferramentas de gradação. Logo acima, posso clicar e arrastar para posicionar as ferramentas de forma que eu possa ver todas. Agora vamos clicar na primeira das ferramentas, Editar gradação. Com esta ferramenta, é possível selecionar os pontos e linhas do molde para graduá-los. Quando clicar em qualquer ponto, verá que à direita no editor de propriedades aparecerá as tabelas de gradação. Então, para graduar os moldes, podemos escolher selecionar pontos individuais ou, segurando o Shift, posso selecionar pontos em conjunto para graduá-los de uma só vez. Da mesma forma, podemos também selecionar linhas individuais ou em conjunto segurando a tecla Shift. Para uma seleção de região, é possível clicar com o botão esquerdo, arrastando e soltando para criar uma caixa na região que deseja selecionar. Com a seleção feita, podemos prosseguir para a tabela Offset. Aqui podemos inserir medidas nos eixos X horizontal e Y vertical, e os valores inseridos aqui representam as medidas de pulo entre um tamanho e o tamanho seguinte, como o pulo de PP para P, de P para M e assim por diante.
No primeiro campo All, podemos inserir uma única medida de pulo para x ou y, e o mesmo pulo será inserido entre todos os tamanhos, respeitando que os tamanhos menores que o tamanho base terão um valor contrário aos tamanhos maiores. No campo All de y, vou inserir um valor positivo de 0,8, sendo o valor positivo no eixo cartesiano um valor acima do eixo x, portanto, o aumento do pulo de 0,8 cm será para cima, com exceção do tamanho pp, que é um tamanho menor que o tamanho base. Ao trocar o valor de gradação deste campo para menos 0,8, a direção de gradação irá inverter para baixo, devido ao sinal negativo. Neste caso, vou clicar em Ctrl Z para retornar à opção anterior. Da mesma forma, posso selecionar pontos com a tecla Shift apertada e aplicar um valor de movimento para o eixo X horizontal, dentro da opção All, que irá distribuir o mesmo valor de pulo entre todos os tamanhos. Logo abaixo da tabela Offset, temos a opção de movimento da tecla de seta. Nesta caixa, vou preencher o valor de 0,5 cm. Este valor representa o valor do movimento a cada clique dado nas setas do teclado. Desta forma, é possível selecionar pontos e apenas clicando nas setas será aplicada a gradação com um valor determinado. Realizei um movimento com a seta direita, um clique na tecla esquerda, um clique na seta de baixo e um clique na seta de cima. Desta forma, você também pode trabalhar graduando regiões com movimentos intuitivos pelo teclado. O mesmo funciona caso eu selecione pontos de moldes diferentes. Com apenas um clique na seta direita, consigo graduar 0,5 cm em todos os pontos simultaneamente. Em seguida, vou graduar a lateral do molde. Para estes pontos, quero realizar um pulo diferente entre os tamanhos M e G, para ter uma ampliação mais significativa na circunferência do tamanho G em relação aos demais tamanhos. Por isso, neste caso, vamos preencher cada tamanho individualmente, começando do menor para o maior. De PP a P, o pulo será de 1 cm. Do P para M, também 1 cm. Do M ao G, teremos o aumento diferenciado de 2 cm e do G ao GG, novamente 1 cm. Ao clicar sobre o ponto, podemos ver numericamente a distância do pulo entre cada um dos pontos da grade. Na tabela superior distância, também podemos ver a representação dos aumentos, porém calculada de uma forma diferente da tabela offset. Aqui é mostrado o aumento ou redução de cada um dos tamanhos, porém calculando o pulo sempre a partir do tamanho base, neste caso, tamanho P. Aqui é mostrado que o tamanho M é 1 cm maior do que P e o tamanho G 3 cm maior em relação ao tamanho P. Seguindo, vamos conhecer a terceira ferramenta, Editar Gradação Cada. Enquanto com a ferramenta anterior clicávamos sobre os pontos de contorno do tamanho base, com esta ferramenta agora é possível clicar e movimentar os pontos de qualquer um dos tamanhos graduados. Sendo assim, vou selecionar segurando a tecla Shift todos os pontos da barra apenas do tamanho G azul escuro, para aplicar uma gradação apenas no comprimento desse tamanho. Com 2 cliques na tecla de seta para baixo, realizo um aumento de 1 cm apenas no tamanho G. A próxima ferramenta que vamos conhecer é Editar Gradação de Curva. Com esta ferramenta, é possível clicar sobre os pontos de curva, que são esses pontinhos vermelhos que compõem a curva do tamanho base. Vou rapidamente aplicar o movimento de tecla de seta como 0,1 para fazer pequenos ajustes na curva. Agora sim, clico sobre o ponto de curva e com as setas do teclado posso ir movimentando apenas uma região da linha curva para deixá-la mais homogênea. Note que com essa ferramenta, o mesmo ponto de curva de todos os tamanhos se movimenta ao mesmo tempo. Agora vamos ver uma opção para movimentar cada um dos pontos de curva de cada tamanho da grade separadamente. Com a ferramenta Editar Gradação de Curva Cada, é possível clicar sobre os pontos de curva dos tamanhos graduados separadamente para movimentá-los isoladamente, ajustando apenas determinada região da curva de um tamanho específico. Essa função nos dá bastante liberdade para deixar as curvas de todos os tamanhos homogêneas. Retornando para a ferramenta Editar Gradação, agora vamos ver como copiar uma gradação já feita para aplicá-la em outro molde. Vou fazer uma caixa de seleção nos pontos que quero copiar a gradação e clicar nas teclas Ctrl+C.
Em seguida, selecione a região que quero colar, prestando atenção que a quantidade de pontos selecionados deve ser a mesma da região copiada. Clico sobre a seleção com o botão direito do mouse e, neste caso, escolha a opção Colar espelhado, já que esse molde está espelhado. Neste caso, vou escolher colar tanto X como Y, mas você pode escolher colar apenas um dos eixos também. Assim, para trabalhar de forma eficiente, eu costumo primeiro realizar a gradação principal e o restante vou copiando e colando nos pontos que possuem a mesma ampliação. Para este caso, apliquei a opção Colar espelhado, mas também é possível apenas copiar e colar para os pontos que não sejam espelhados. Nesta peça, possuo botões, então com a mesma ferramenta Editar Gradação, é possível graduar o posicionamento dos botões. Apenas não esqueça de graduar também o posicionamento dos caseados do lado contrário. Por último, caso você queira eliminar a gradação de algum ponto ou linha, pode clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Redefinir valores de gradação. Este é o resultado de todos os moldes graduados com as principais ferramentas para gradação de moldes no Clo. Caso vocês tenham moldes graduados em outros softwares, também é possível importar a gradação através dos formatos de exportação DXF, ASTM ou AAMA. Vou mostrar para vocês como realizar a revisão de grade, uma funcionalidade incrível do Clo que permite avaliarmos a peça vestida de todos os tamanhos da grade que realizamos. Para esta função, precisamos ter arquivo de tamanho AVS, que contém as medidas corporais dos corpos de cada um dos tamanhos da grade. Você pode ajustar e personalizar as medidas corporais através do editor de avatar. É muito importante que você assista o vídeo acima para compreender como editar as medidas corporais de maneira correta. Assim que você personalizar as medidas, pode salvá-las neste ícone para tê-las registradas em um arquivo de tamanho AVS. Aqui já tenho na minha pasta as medidas corporais de cada um dos tamanhos da grade salvos em arquivo AVS separados. Lembre-se de que o arquivo AVS contém apenas informação de medidas corporais, ele não é um arquivo de avatar. Vou rapidamente retornar ao tamanho corporal P. Quando tiver seus arquivos AVS salvos, pode fechar o editor de avatar. No navegador, vamos entrar no menu Gradação. Agora, vamos entrar no submenu Parear Avatar. Para iniciar o pareamento de avatares, clico no botão Atualizar. Abaixo será mostrado todos os tamanhos disponíveis na grade e abaixo de cada tamanho possui o nome da avatar que está sendo aplicada a cada um deles. Como utilizamos o botão Atualizar, foi aplicada a mesma avatar que temos na tela do tamanho P, por isso o nome Revisão de Grade está aparecendo. É o mesmo nome do nosso arquivo de projeto. Dessa forma, a avatar desse arquivo está sendo aplicada a todos os tamanhos. Clicando sobre o ícone de manequim à direita do tamanho PP, temos a opção Parear Forma 3D. Aqui entendam que é possível trabalhar de algumas formas diferentes. Ao selecionar a opção Parear Forma 3D, podemos inserir uma avatar já salva no formato AVT, com as medidas corporais corretas do tamanho designado. Se você for por este caminho, você não precisa adicionar um tamanho de avatar na opção abaixo, pois o arquivo de avatar que você selecionou na opção Parear Avatar já possuía o tamanho de corpo correto. A segunda opção é manter a mesma avatar que temos no tamanho base, que aqui já está aplicada a todos os tamanhos. Desta forma, não precisaríamos escolher nenhuma outra opção no ícone Parear Forma 3D e apenas utilizaríamos a função Adicionar tamanho de avatar para incluir um arquivo AVS e alterar as medidas corporais da avatar para cada tamanho. E por último, temos a forma que irei demonstrar aqui. Neste caso, vou entrar na opção Parear Forma 3D para selecionar um arquivo de avatar AVT com estética diferente em cada tamanho. Aqui, abriu-me a pasta onde as avatares da minha biblioteca estão salvas e seleciono o avatar Yuna para aplicar ao tamanho PP.
Agora, a Avatar Yuna foi aplicada ao PP, porém entendam que este arquivo da Yuna não tem as medidas que eu preciso para o meu corpo PP. Portanto, em seguida, selecionaremos novamente o ícone de manequim e escolhemos a opção Adicionar tamanho do avatar para incluir nosso arquivo AVS que salvamos anteriormente com as medidas do corpo PP. Agora sim, temos as medidas corretas para este corpo. Vou prosseguir realizando o mesmo processo no tamanho M, escolhendo agora parear a avatar Grace e adicionando o tamanho de avatar AVS M. Ao fazer essa configuração, principalmente nos tamanhos maiores, como neste caso o G, indico após a configuração clicar no ícone de quadrado para trazer a avatar e a peça à janela 3D. Você pode notar que pode ser necessário um pequeno ajuste de posicionamento da peça, dependendo das dimensões e postura da avatar. Realizar esse ajuste aqui nos ajuda a ter uma revisão de grade já mais correta em seguida. Para finalizar, faço o pareamento da avatar e adiciono o arquivo de tamanho EVS para o último tamanho GG. Agora podemos ver que temos uma avatar diferente aplicada a cada um dos tamanhos, enquanto para o tamanho base P é mantida a avatar de revisão de grade. Para abrir a função de revisão de grade, entro no menu superior Editor e no menu suspenso escolho a opção Revisar. Será aberta no local da janela 3D a janela de revisão de grade, e clicando no terceiro ícone da esquerda da janela, podemos expandi-la para a tela cheia. No campo superior, podemos alterar a largura em pixels de cada uma das janelas e no campo ao lado, a altura, para ter uma melhor visualização em tela cheia. O primeiro ícone de cima para baixo serve caso você queira redefinir o tamanho das janelas para o tamanho inicial. No ícone seguinte, podemos escolher ver os tamanhos de forma vertical, um acima do outro, ou horizontal, mantendo as janelas lado a lado. O ícone em seguida, de simulação, serve para simular a roupa simultaneamente em todos os tamanhos. Caso sua roupa não esteja 100% simulada, clique neste botão, que será aplicado a simulação em cada um dos tamanhos individualmente. Caso a simulação de algum tamanho específico tenha algum problema, como neste caso tive nos botões do tamanho GG, você pode clicar no botão de simulação acima daquele tamanho específico para recalcular a simulação apenas daquela peça. O ícone seguinte serve para salvar no seu computador uma imagem da revisão de grade. Escolha o caminho onde deseja salvar e, em seguida, ative cada um destes itens se quiser salvar a imagem com fundo transparente e se quiser salvar a imagem de cada tamanho separadamente. Neste caso, não selecionei estas opções. Após clicar em salvar, você pode encontrar sua imagem no caminho que salvou e este é o resultado. Ótimo para anexar como um documento em uma ficha técnica, por exemplo, para registrar a peça vestida em todos os tamanhos. Dentro da revisão de grade, é possível usar os mesmos comandos de zoom, rotação e pan da janela 3D. Portanto, você pode navegar nas janelas de forma livre para verificá-la de todos os ângulos. Clicando no próximo ícone de cadeado, chamado Travar Câmera, você pode travar a navegação para navegar na janela de cada tamanho de forma independente. No ícone seguinte de tecido, temos as mesmas opções de visualização de diferentes tipos de tecido da janela 3D. A segunda opção, superfície monocromática, nos permite ver a peça sem texturas, tornando mais fácil a visualização das linhas de estilo. A visualização de superfície translúcida é perfeita para analisar visualmente as folgas que a peça tem em relação ao corpo, sendo possível assim comparar se a gradação está com folgas parecidas em todos os tamanhos. E por último, temos também a visualização Mesh. No ícone abaixo, podemos visualizar duas opções de mapas de vestibilidade, o mapa de tensão e o mapa de elasticidade. Os mapas nos permitem entender melhor a relação de vestibilidade entre o corpo e a peça e regiões de relaxamento ou tensão no tecido, através desses mapas de cor. Em um vídeo futuro, iremos nos aprofundar mais sobre esses mapas de vestibilidade. E por último, temos a opção de visualizar a avatar como superfície monocromática, que ajuda a dar mais enfoque para a peça.
No primeiro ícone do canto superior direito, você pode minimizar a tela, e no ícone do canto inferior esquerdo, retornar para a janela 3D sem fechar totalmente a janela de revisão de grade. Lembre-se que a qualquer hora você pode trocar a visualização da janela 3D para algum tamanho específico, caso queira ver isoladamente ou aplicar alterações. Esse processo de prova de todos os tamanhos da grade é muito custoso e demorado na vida real. Aqui no Clo você já pode deixar seus avatares programados para realizar a avaliação da gradação dos seus moldes para ter uma boa vestibilidade em todos os tamanhos. Espero que tenham gostado desse tópico e não se esqueçam de deixar aqui nos comentários quais outros assuntos vocês gostariam de aprender no Clo. Se inscrevam no canal para estarem sempre atualizados e deem um like aqui no vídeo. Até uma próxima!